Meu líder do Senado, Everton, nós sabemos, e a Migrina falou, até pelo tamanho, pela composição, são 84 senadores e 513 deputados federais. Então, pelo menos o volume de pessoas envolvidas nessa discussão é menor e, em tese, seria mais fácil a gente fazer a pressão popular sobre eles. Agora mesmo, você falou, na hora que o Ciro estava fazendo a brilhante fala inicial dele, a questão das ações que estamos movendo, inclusive contra todo esse projeto que eles estão desenhando aí das privatizações. Mas teve a questão da água. É fundamental a gente explicar à população o que foi aprovado no Senado sobre a água. Gostaria que você explicasse isso didaticamente para a gente entender, mas deixando claro a nossa visão, né? Água é bem da vida. Sem água não há vida. E todo esse processo de privatizações dele já começa viciado, porque todo mundo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto. Quando eles privatizam e querem ficar com o filé mignon do processo, que é a Zona Sul, Tijuca, Grajaú, a grande área que tem como pagar. Esses eles querem distribuir, querem manter o sistema. Agora, das áreas carentes, hoje o Estado tem que fazer um subsídio, cobra um pouquinho mais de quem mora melhor para subsidiar a água de quem não tem como pagar. Como é que essa iniciativa privada vai equilibrar isso se eles só querem a visão do lucro? Então, eu queria que você desse uma visão geral do que votamos e qual os passos a seguir sobre a questão da água. Bom dia, Lupe, todos os dirigentes nacionais do PDT e essa militância aguerrida e também os simpatizantes do partido que começam a acompanhar de forma muito atenta essa quadra por razões impostas, que muita gente não estava interessada na política e que agora começa a perceber que somente através dela podemos construir caminhos, soluções concretas para a vida do nosso povo. Então, seja lá a pessoa que já queira ser ou tem no seu sangue a vontade de participar da política, ou alguém que, por si só, durante algumas décadas, teve com seus problemas resolvidos ali mais do dia a dia, achou que não precisaria discutir ou participar de qualquer debate. E que agora a realidade está imposta, fazendo com que as pessoas parem para conversar mais. Eu acho que nunca no Brasil se parou tanto para se conversar lá na ponta sobre política como nesse momento, justamente pela dificuldade que nós estamos vivendo. E nós que estamos conversando com essas pessoas precisamos primeiro ser francos com elas. Por quê? Porque se elas não souberem que existem hoje pessoas e partidos preocupados com o Brasil e com a humildade de dizer erramos, nós não vamos conseguir conquistá-las e nem trazê-las para o nosso campo. Por que eu falo erramos? Aqui o assunto que nós estamos tratando sobre privatização, no meu ponto de vista, foi um erro grave que o nosso campo político tomou a partir do momento que nós ficamos ausentes, quem sabe até coniventes com o que aconteceu no passado. A lei que trata hoje sobre a privatização, a chamada desartização, ela foi aprovada em 2007 no governo Fernando Henrique Cardoso. É essa lei que o PDT entrou no Supremo Tribunal Federal e nunca foi julgada essa ADI que está lá sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Mas só um minuto, 2007 já era governo Lula, Fernando viu? Henrique, Não, 1997. Ah, tá. 1997. Passado 23 anos, nós tivemos aí quase 10 do nosso campo político no comando do país. E essa lei, ela podia ter sido revogada com maioria simples, porque nós tínhamos essa maioria no Congresso. Agora, penso eu que, às vezes, por conveniência ou acomodação, de achar que não, eu que estou no controle, então deixa essa lei aí que eu posso precisar dela uma hora, não se mexeram nela. E aí, agora, o Paulo Deixa eu só fazer uma partezinha, Web. Isso daí é a visão limitada de quem não tem um projeto de nação. É a visão de que só tem projeto eleitoral. Essa é a nossa crítica ao PT, nós temos que falar com clareza. O PT no poder e nós participamos, sempre teve projeto eleitoral, sempre pensou na próxima eleição. E nós, trabalhistas, liderados por Ciro Gomes, temos um projeto pensando na nova geração, no que vem para o Brasil.
eu vou entrar agora no assunto do saneamento, mas terminando primeiro esse raciocínio, que eu me coloco junto, eu não vou a um partido, eu vou a um campo, e o nosso campo precisa ter essa humildade de também dizer que errou, porque no momento, por exemplo, eu fui deputado federal, no momento em que o PT comandava e eu não apresentei esse projeto, por exemplo, para revogar essa lei de 97, que tirava do Congresso a palavra final. Então, o poder executivo ele passa a ter poder para desestatizar, a privatizar. E isso foi um erro nosso. Se a gente não admitir que nós deixamos essa agenda passar, por quê? Porque lá atrás nunca ninguém imaginou que o Brasil ia cair na mão desse maluco que está aí. E aí agora estamos sentindo na pele, né, um ônibus descontrolado e, infelizmente, sem motorista. E aí o que acontece? Estamos correndo atrás de um ônibus e não sabemos como é que nós vamos parar. Então, na verdade, essa questão do saneamento, para ficar rápido, até porque eu já perdi muito, eu acabei usando muito meu tempo falando sobre essa lei que está aprovada há 23 anos e a gente não teve essa capacidade de ir na frente e tentar revogá-la. E vamos entrar agora. Acabei de acionar aqui nossa assessoria que nos deixou atento ao tema, e eu disse, vamos entrar agora, porque isso é maioria simples. Então, de repente, o PDT entra na Câmara, a gente entra no Senado e vamos ver quem consegue aprovar primeiro e vamos provocar. Quem sabe a gente consegue revogar essa lei. Se revogar ela, está resolvido o problema, porque aí eles vão ter que discutir a privatização caso a caso no Congresso. E é isso, você dá condições de nós mobilizarmos a nossa base e conseguir resistir até 22 ou sei lá que data que seja. Sobre o saneamento, Luke, qual é a questão clara? É óbvio que o centro, a esquerda, a direita é a favor de ter água e tratamento de esgoto nas casas. Tem agendas, minha gente, que são comuns. Não é os bem e o mal. São cidadãos que querem que as coisas aconteçam. Qual é a nossa diferença do capitalismo, a diferença da grande parte da direita desse país? Que nós queremos que os serviços essenciais cheguem, mas cheguem com condições das pessoas terem acesso a ele. E se forem pagando, também com condições, como o próprio Ciro falou no início da live dele, com planejamento, ou seja, um planejamento que vai atender o pequeno da cidade pequena e o pequeno da cidade grande. Ou seja, você ter condições harmônicas, democráticas na ponta. Esse texto do saneamento, ele é muito duro e as pessoas vão perceber isso ao longo dos anos. Para vocês terem uma ideia, lá fala que é até 2033 para universalizar 99% do serviço de água e 90% do esgoto. Só que se a empresa provar que é inviável e que é difícil o acesso para fazer esse serviço em determinado local, ela ainda pode estender até 2040. Ela não obriga quem ganhar uma cidade, como eles chamam, serviço filé, ou seja, pegar os grandes centros do país, ela não tem nenhuma obrigação de pegar também uma cidade pequena e, com isso, fazer um contraponto. Ou seja, o grande capital, que é o grave, porque é todo estrangeiro, como foi falado aqui pelo Ciro, porque o Brasil não tem investidor para fazer esse tipo de investimento na área do saneamento básico, que é caro, né? É caro, não tem política pública, isso tem que ficar claro. Não existe política pública só de boca, tem que ter dinheiro. E, para fazer isso, tem que ter muito dinheiro. Então, o que vai acontecer? Esse investidor estrangeiro que vai vir para cá, ele vai para as grandes cidades e para onde for lucrativo, que ele não está errado, ele está atrás do lucro dele. Ele vai trabalhar e vai querer ter lucro. Agora, as cidades pequenas e aonde não é lucrativo, esquece, é na mão do Estado. E quem paga essa conta? A sociedade. Vai ficar mais caro manter esses locais, porque não há uma compensação, não há um cruzamento de onde deu superávit, onde foi deficitária a conta das empresas, e aí tudo que for deficitário vai cair na mão do Estado, na mão da sociedade. Então, nós estamos realmente vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque, além de tudo, eles ainda têm uma narrativa muito forte. Eles conseguem ir para a rua e vender que como se você fosse contra uma ação que fosse boa para a sociedade, e que não é verdade. A forma como está a agenda deles, eu encerro, é uma agenda nefasta, uma agenda dura e, o que é mais preocupante, sem planejamento. O que tem hoje é um tesoureiro lá na economia que só pensa onde que vai arrecadar e a preço de banana, né, os nossos vendendo os nossos ativos, o que de verdade importa para o país, e não é nem pagar conta, para entregar, porque para entregar para juro é para dar dinheiro.
E aí é o que se coloca aqui hoje de forma muito clara. A gente do outro lado das fronteiras nossas brasileiras, esperando vir todas essas vantagens, porque alguém está ganhando com isso, e isso é muito sério, e um dia a gente vai ter que descobrir quem foi. Obrigado, amigo Everton.